Amém, queridos. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou Janaína. Tem muitas Janaínas aqui na igreja, né? Meu nome é Janaína do Monte, é meu sobrenome mesmo. Tá certo? É meu sobrenome. Que teve uma pessoa que perguntou, fez, é teu sobrenome mesmo? Eu disse, é meu sobrenome mesmo. Amém. Então, nós vamos falar sobre vida de prosperidade. Você está feliz? Irmãos, quem ainda não fez o rema? Não fique com vergonha, não. Amém. Eu creio, irmãos, que você vai estar convicto para fazer a sua inscrição. Porque a palavra do Senhor, Ele nos liberta verdadeiramente. O conhecimento é essa palavra e a exposição. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, na abordagem de vida de prosperidade, o foco é falar sobre a vida. Vai tocar sobre o dinheiro, a raiz de todas as coisas, vai falar sobre pobreza, mas o enfoque de vida de prosperidade é nós sabermos, no princípio de todas as coisas, a nossa vida, onde nós estamos, onde Deus nos colocou e nos constituiu. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se vai dar certo. Amém, glória a Deus. Bom, nós vamos falar sobre algumas definições e depois eu vou falar aquilo que está no meu coração, amém? Aleluia. Então, nós vamos falar sobre 3 definições de prosperidade. Primeiro vai ser o senso comum, o entendimento do povo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, amém? Então diz assim... no senso comum, ele fala que prosperidade é a qualidade ou estado do que é próspero, ter felicidade. O que seria próspero? Que se desenvolve bem, que favorece ou ajuda, que tem bom êxito, que tem riquezas ou bens materiais. Então, o senso comum, ele já dá uma explanação sobre vida. Deu para perceber que ele fala, que se desenvolve bem, que favorece ou ajuda, que tem bom êxito. Glória a Deus. E no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, na disciplina, ele traz algumas palavras que traz o significado de prosperidade, mas eu não peguei todas elas, eu peguei só uma, amém? No hebraico, no dicionário Vining, eu não sei se pronuncia assim, mas vamos tentar. Tseliat, no hebraico é ter sucesso, avançar, progredir, ser proveitoso, conduzir ao bom resultado. É o significado do dicionário Vining. No Strong, ele fala o seguinte: apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, produzir ao bom resultado. No Antigo Testamento era muito utilizado em ter sucesso por conta das batalhas. Você quando lê muito, né, Josué, as batalhas, Moisés, quando abriu o mar, então o significado no Antigo Testamento, o enfoque era muito isso. Era poder, riqueza, recursos. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, um versículo, Salmo 112, 1 e 3 diz assim: aleluia, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Pronto, é esse o significado da colocação. Amém? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a palavra grega, né, é euporia, que primariamente é facilidade ou passar bem. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso. Eu ministrei em dezembro lá em Sucupira, e o Senhor me trouxe de uma forma bem abrangente sobre essa palavra facilidade. Sabe, irmãos, quando a gente às vezes acha que prosperidade, em alguns aspectos, é mais falando sobre riqueza, poder, recurso, também vai acontecer, porque a palavra fala que o Senhor é que criou a riqueza. A palavra diz: riquezas e glórias vêm de ti. Tu domina sobre tudo. Então, riqueza, diga para o seu irmão, riqueza
O Senhor criou. É para mim e para você. O Senhor criou a riqueza. Mas a vida, irmão, de prosperidade vai além. Vai além de você ter dinheiro no bolso. Porque o dinheiro não significa que você tem paz. O dinheiro não significa que você deita no travesseiro e consegue dormir o sono dos justos. Não te dá saúde plena. Não adianta você ter conta cheia e você não conseguir respirar. Precisar pagar um galão de oxigênio. Quantas pessoas precisou no período da pandemia? Quanta gente tinha dinheiro e estava desesperado. Ficou trancado dentro de casa porque algo o intimidou. Não é verdade? Quantas pessoas ricas nesse período não conseguiram utilizar as suas riquezas? Porque o mais importante, ele não tinha. Mas nós estamos aqui. O Senhor nos preservou, nos acolheu e nos livrou. Amém? Glória a Deus. E é composto do prefixo eu, que é o bem, poros, passagem, plenitude e riqueza. No Vine. E no Strong ele fala riqueza, recursos e bens. E um versículo, Atos 19, 25. Convocando-os juntamente com outros da mesma. Estava falando sobre recursos, que o suor do seu trabalho iria ali adquirir essas riquezas, esse recurso, esse valor. Amém? Pronto. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, lá a gente falou eu poria e agora eu dou, que é ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado. A história de José. Irmãos, às vezes nós estamos passando por estações. Todos nós passamos por estações. Por mais que você não queira passar, você vai passar. Porque as 4 estações, naturalmente falando, você não impede delas acontecerem. Você impede? Você diz, primavera fica aí, eu quero o verão. Você não vai falar isso, não é verdade? Naturalmente falando, você não impede. Você não impede as estações. Elas simplesmente acontecem. Mas, irmãos, existe todo algo a mais. Quando estamos com o Senhor, nós vamos passar por as estações, simplesmente trocando a roupa certa. Nós vamos estar com o sapato certo. Nós vamos estar com um boné ou não, de óculos escuros ou não, com roupa de manga longa ou não. Eu sei, irmãos, que as estações, o inverno é o mais feroz, não é verdade? Porque se você for de camiseta, você pode até ter uma hipotermia, né? Ficar pedrado, sei lá, não sei, dependendo do país onde você esteja, você nem consegue sair de camiseta. Você não sai nem de camisa, na verdade. Você tem que sair todo empacotado, não é verdade? Tem lugar que se você for para grandes altitudes com a roupa inadequada, você vai morrer. E sabe, o Senhor ministrou poderosamente ao meu coração sobre a história de José. José passou por desafios. E quantas vezes nós passamos por desafios? Mas sabe, a palavra fala que em todo tempo o Senhor era com José. Você parou para pensar? Porque não significa que quando você passa por dificuldades, o Senhor não está com você. É engano do diabo. Deus está trazendo a luz. Tem gente que diz, né? Não, estou na moinha de Jeová, estou na prova de Jeová, estou não sei o que de Jeová. Irmãos, terrível é aquele que cair nas mãos do Senhor. Nas mãos do diabo, o Senhor
pega, é verdade para ele agir, mas ele não tem. E, irmãos, ainda, ai daquele que está na mão do Senhor, o diabo não consegue tirar ninguém da mão do Senhor, irmãos. Ele não consegue, não. Ele é sentenciado. Ele já é derrotado. Não existe outra oportunidade para ele. E graças a Deus por isso, existe oportunidade para mim e para você. Então, todo o tempo, irmãos, na história de José, por mais que ele foi pessoas próximas a ele, irmãos, né? Às vezes você se decepciona com pessoas ao seu redor e diz, meu Deus, essa pessoa tão minha amiga fez isso comigo. Pode acontecer, irmãos, nós somos sujeitos a isso. Mas uma coisa que você pode ter certeza, o Senhor jamais vai nos decepcionar. Porque Ele é o maior interessado de nos fazer bem, feliz, bem-sucedidos em todas as coisas que nós realizarmos. Amém? E na sequência, José foi... Eu já vejo milagre nesse contexto, porque a quem ele confiou, o vendeu, mas na realidade a ideia original era matá-lo. E sabe que naquele momento veio uma intervenção do Senhor, porque eles mudaram de ideia. Você já parou para pensar que eles queriam matar José e os irmãos mudaram de ideia e o venderam? Mas a prosperidade, a obediência estava na vida de José. E quando ele foi vendido e aonde ele estava, ele prosperou. Aquilo que José colocava as mãos, prosperava. Aquilo que ele executava, prosperava. Ao ponto de Potifar dizer, rapaz, tem alguma coisa sobre essa pessoa, porque não tem como. Tudo que é colocado nele, tudo que ele vai fazer, tudo que ele desenvolve, prospera. Ao ponto dele dar a chave da casa. Você imaginou alguém te dando a chave da casa? Você tendo livre acesso? Imagina uma pessoa que você conhece, que tem muito dinheiro, e falar para você, rapaz, existem coisas de Deus na tua vida, eu vou dar a chave da minha casa, para tu entrar nela e fazer o que você quiser. Imagina. Foi isso que aconteceu na vida de José. E mesmo diante de uma dificuldade, alguma debilidade, não de José, mas de outras pessoas ao redor, o que é que José se posicionou sobre a esposa dele? Não, eu não vou pecar contra o Senhor. Ele não disse, não vou pecar contra o meu Senhor. Mas ele falava do Senhor Jesus. Ele disse, não vou pecar contra ele. Jamais, em hipótese nenhuma. E mesmo aparentemente as coisas caminhando, dando errado, porque você poderia abrir a boca e dizer, fiz o que era certo, escolhi não mentir, escolhi dizimar, escolhi não sonegar, e está dando tudo errado. Aparentemente, já chegou uma pessoa e perguntou, olha, está dando... Eu aceitei a Jesus e agora parece que está tudo andando ao contrário. Está piorando. Como é isso? Não, porque luz chegou e a bagunça precisa ser organizada. Amém? Porque a prosperidade, primeiro de todas as coisas, vai vir na organização, na luz. Luz precisa chegar para a bagunça que está instalada saia. E você consiga visualizar todas as coisas de forma plena. De forma plena. E assim aconteceu com José. Aparentemente, ele achava que... As pessoas achavam que estava tudo de mal a pior. Ele dormiu, escravo, acordou no outro dia. Logicamente que não foi no outro dia. Teve um processo. A fidelidade de José o colocou naquele lugar. Porque mediante as outras pessoas que não lembraram dele, ele não se abateu, ele permaneceu. Não se abata. Às vezes você vai escolher o mais difícil. E você vai dizer, eu vou escolher ser o mais difícil. E vai
Pode ser um dia, 2 dias, 3 dias e aparentemente nada vai acontecer. Mas um dia, irmãos, o fruto da obediência vai trazer a luz. Porque existe uma lei, queridos, imutável. A lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não tem como eu plantar honra, obediência e colher esquecimento. A palavra fala que ele não muda. Ele não mente. Você já parou para pensar que você pode olhar para um Deus e confiar tudo a sua vida, sabendo que ele não vai acordar amanhã e dizer: não fui com a sua cara, você não me obedeceu, você vai quebrar uma perna? Irmãos, está repreendido. O Senhor, ele não é assim. Nós, graças a Deus, né? A Ele mesmo. Então, nós podemos nos apoiar nele. Nós podemos reivindicar a palavra dele. Aleluia! E voltou, né? Para cá. E o versículo, 3 João 1:2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Prosperidade, na apostila, eles adotam esse versículo como versículo-chave, como versículo pleno, base. Por quê? Porque ele fala, a palavra fala, faço votos acima de tudo da tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. É corpo, alma e espírito. Precisa ter condução e prosperidade. Amém? Eu queria que agora a gente vai abrir em Gênesis, mas antes disso eu vou fazer um resumo daquilo que a gente viu. Amém? Vida de prosperidade. A vida de prosperidade de cada pessoa é única conforme o seu propósito. Diga, minha vida é única conforme o propósito de Deus. Irmãos, por isso que nós não podemos comparar um ao outro. Sai dessa, é furada. Você pode se frustrar. E é batata, você vai se frustrar. Porque a minha carreira é minha carreira, a sua carreira é sua carreira. Eu não vou fazer aquilo que Deus preparou para Sérgio fazer, de hipótese nenhuma, nunca. Jamais. Existem pessoas que Deus colocou específico para ele passar e ele tocar. Existe um chamado específico para ele desenvolver. E eu nunca, jamais posso, nível de comparação com ele. Eita, Sérgio ministrou 10 vezes, eu preciso ministrar 12. Ixi, que é isso? Tem como não? Não pode. Não existe isso. Amém, queridos? A minha vida e a sua vida é única. E o nosso crescimento, conforme a palavra, é em degrau em degrau. É de glória em glória. É como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo cada dia mais até ser dia perfeito. Amém? E ela é gradual, conquistada à medida que andamos em direção ao propósito de Deus. Aleluia! Então, a partir do momento que nos achegamos ao Senhor, conhecemos sobre Ele e vai se apresentando uma vida cheia de oportunidades, de facilidades, aquilo que Deus ele preparou para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos ficar com essa imagem. Deus ele colocou algumas palavras para que eu puder passar para você, referente ao princípio de todas as coisas. Amém? E a gente vai começar agora. Aleluia. Amém. E a primeira coisa, a primeira palavra é princípio. Sabe, queridos, nós precisamos saber que o início de todas as coisas, precisamos nos basear, nós precisamos ter uma referência.
Temos que ter referência. E qual é a nossa referência de uma vida plena em prosperidade? No princípio, o que é que a palavra diz? Em Gênesis, vamos lá? O que é que a palavra fala? Nós vamos passar alguns versículos, tá certo? Gênesis 1. A palavra fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Aí o 4, o 5, o 6, ele vai decorrendo. Aí eu vou pular agora para o 9, e diz assim: disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Aí vamos pular para o 12. O 11. E disse: produza a terra relva, ervas que dê sementes, e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu. E ele vai informando que todas as vezes a palavra fala: e disse Deus, faça isso. Você percebeu que Deus, ele não falou com uma pessoa? Não era uma pessoa que estava aqui? Perceberam isso? Ele falou: e disse Deus: ajunte-se as águas. E aí, terra, produza ervas, produza frutos que deem sementes. E disse também Deus, o 14: haja luzeiros no firmamento, no céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para estações, para dias e para anos. Deus, e o que é que o Senhor, ele falou a mim sobre isso? Eu disse: Senhor, é princípio que toda a criação te ouve. Você parou para pensar? Toda a criação aguarda um comando do Criador. Amém? Toda a criação fica na expectativa de uma ordem de comando. Você percebeu que Deus, que para organizar todas as coisas, o final era o homem. A gente sabe. Deus, ele primeiro preparou todas as coisas, organizou, colocou as coisas no seu devido lugar, fez luzeiros para governar dia e noite, separação entre águas, fez com que as ervas começassem a trabalhar, animais, e assim vai decorrer. E no 26, Deus, ele fala assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. O que é que o Senhor falou? Preparei todas as coisas, trouxe para você. O seu papel é sujeitar, fazer com que ela ouça algo. Você domine. O que é dominar? Conduzir, fazer com que aquela pessoa faça aquilo que você está dizendo. Governar, administrar, dirigir. O Senhor, ele disse: este é o seu papel. Deus, ele não colocou o homem, te vira. Não. O Senhor, ele preparou todo o recurso para o homem estar pleno em todas as áreas. Esse é o princípio. Qual é o nosso modelo? Plenitude. O nosso modelo é plenitude, é Shalom. Amém? Você parou para pensar que o nosso modelo é plenitude, é Shalom? E o que foi que aconteceu no meio do caminho? A desobediência. A ordem foi para o homem, para falar com Eva. E Eva, a gente não sabe onde é que Eva estava quando a gente
for arrebatada, a gente conversa com ela. Mas aí a gente não sabe o que aconteceu. E simplesmente Eva foi enganada, porque o papel do diabo é lançar a sugestão. E o pior, né? A história é velha, mas o povo ainda cai. Você parou para pensar? A sugestão é antiga e a gente ainda cai nessa. Ele vai sugestionar algo que não é bem assim. Eva acatou, desobedeceu uma ordem, trouxe punição. E a gente sabe que em Deuteronômios a gente sabe que as consequências da obediência e a consequência da desobediência. E então a desobediência traz o quê? Maldição. E eles foram malditos. O domínio passou a estar na mão do diabo. Ele entregou o domínio. Então toda a construção de plenitude, de prosperidade em corpo, alma e espírito, anteriormente não tinha mais. Porque o domínio e o governo do lugar ao qual Deus ele deu ao homem foi tirado dele. E irmãos, às vezes a gente ainda continua estando neste lugar. Você já parou para pensar? Que coisa, não é verdade? Uma vez eu pensando, eu disse, meu Deus. Mas Senhor, por que isso acontece? Quando eu era mais nova, eu fazia coisas naturais, não confessava, ia para a igreja de forma normal, vinha para a igreja normal, no cotidiano, mas não tinha um posicionamento, que é erro de muitos irmãos nossos, não aqui, porque vocês são uma bênção, em outro lugar, tá certo? Então, o Senhor uma certa vez me disse, você está dando o seu domínio para outro governar. Eu disse, oxi, como é que é? Eu disse, não, Senhor, peraí, me conta aí de novo. Eu estou fazendo o quê? Irmãos, se Deus, Ele colocou Adão e Eva, preparou o lugar, Ele disse, esse é o seu território. Domine, governe. E o lugar onde nós fomos plantados é o nosso domínio, é o nosso território. Por que você deixa o diabo entrar e fazer o que quiser na sua casa? É o seu domínio, é o seu território. Uma vez, eu lembro que alguém da minha família disse, eu vi uma sombra passar. Eu disse, é o quê? Tu viu o que passar? Aonde? Irmãos, na hora, eu nem pensei. Eu disse, onde é que tu viu? Bora lá. Quando eu cheguei lá, eu disse, ó, diabo, eu cheguei. A palavra diz, quando eu chego, você vai ter que sair. Porque eu carrego a luz de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de mim. Você vai precisar sair. Agora. Irmãos, nunca mais. Porque, sabe, eu e você estamos dando a nossa vida, o nosso território nas mãos do diabo. E quem precisa governar? Eu e você. Se nós aceitamos a Jesus, existe uma aliança com Ele. Ele nos resgatou do império das trevas. A palavra fala que o Jesus nos resgatou. Ele tomou o nosso lugar e Ele veio de forma íntegra, inteira. Ele tinha que vir por uma mulher, ele não pecou, ele poderia, mas ele sabia que o propósito era maior. E ele passou por todas as coisas, e nos vendo no final, e Deus deu a chave da morte e do inferno. Irmãos, o diabo é tão Zé, perdão pelo se tem algum Zé, assim, perdão, Zé ninguém, que nem a chave da casa tem. Por isso que ele fica ao derredor. Irmão, pelo amor de Deus, você entende? Não nada, perdão se vê algum Zé, viu, irmão? Perdão. Então, e nessa questão de princípio,
O Senhor, Ele ministrou. Precisamos ter a referência do que Ele produziu, o que Ele fez para mim e para você. Ele preparou todas as coisas. E Ele é tão bom, irmãos, que Jesus, Ele veio, assumiu o nosso lugar, morreu morte de cruz. O sangue dele tem todo o poder e nós podemos reivindicar. O diabo, a potestade está debaixo dos nossos pés. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Você, quando aceita Jesus, Deus, Ele te devolve. Você parou para pensar? Ele devolve o domínio e o governo. Aí às vezes você fala, mas por que as coisas não acontecem? Mas a gente está dando novamente o domínio, a condução da nossa vida e as nossas coisas para o diabo de novo. Porque as coisas não vão se fazer por elas mesmas. A palavra fala, a fé é o quê? A certeza daquilo que se espera. A palavra diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, existe prazer no Senhor? Não existe prazer. A fé é uma lei, a lei da fé. A gente vai viver pela fé. E o viver na fé não é simplesmente feito um papagaio. Eu creio, é verdade, é isso aí. Eu creio, é verdade, é isso aí. Não, irmãos. Marcos 11:23 diz o quê? Se com o coração, o que é que eu faço? Se eu crer verdadeiramente, confessar, amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Se vocês não sabem o que está escrito, irmão, aleluia, glória a Deus, viu? Amém. Ele fala, se eu crer e falar, o que é que acontece? Vai acontecer. Verdadeiramente vai acontecer. Vamos ler lá? Que você está tão assim, irmão, misericórdia. Vamos lá. Marcos 11. Deixa eu abrir aqui. Acorda, irmãos. Eu falo bem quietinho assim, né? Aleluia. E diz assim: porque em verdade vos afirmo que aquele que dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com... E vou te dar uma oportunidade melhor. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não é só ter fé, precisamos ter fé. Nós precisamos crer com o nosso coração. Se entrar dúvida, já desfez, não adianta. A fé precisa ser genuína. Amém? Precisa ser genuína. E quando confessamos, qual Nancy do France, ela faz uma ilustração de... Como é o nome daqueles... É um jogo que você quebra um negócio e sai um monte de doce. Como é o nome? Você sabe? Quebra a panela. Isso, né? Alguém falou quebra a cega. Coitada da cega. Quebra a panela. Ela faz uma ilustração. Ela diz assim: existe a lei da fé. Ela diz que o que ativa a fé, na verdade, ela governa o poder de Deus. A fé governa o poder de Deus. Porque a palavra fala, se eu crer, ter certeza, não ter dúvida de nada, crer com o meu coração e eu confessar com a minha boca, assim fará o que diz. Então, a fé, o viver pela fé, é o viver na lei de forma plena.
E quando o bastão é a confissão. Aí ele fala, quando a pessoa roda, né? E pega o bastão, a pessoa está vendada. Mas graças a Deus, Deus que não nos venda, amém? Então a pessoa está vendada e de repente ela quebra. Não é? Aí tenta uma vez, duas vezes e as coisas soltam, os doces caem. E todo mundo chega e vai pegar e vai usufruir. Ela disse, assim é. Quando nós usamos a nossa fé, crendo, confessando, o poder se manifesta e nós não somos apenas nós que somos abençoados. Outras pessoas ao nosso redor é tocada pelo nosso posicionamento de fé. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos viver de forma plena, a qual Deus preparou para nós. Às vezes a gente quer vir para a igreja e voltar, vir para a igreja e voltar, vir para a igreja e voltar. Parece que está passeando, né? Vir para a igreja e volta, vai e volta. Mas, irmão, se você não se posicionar, saber o seu propósito, porque nós iremos prosperar conforme o nosso propósito. Vai ter gente que Deus ele chamou para ter muitas empresas. E não fique com inveja, irmãos, porque o propósito não é seu, não. É da outra pessoa. Mas vai ter gente, irmãos, que Deus ele chamou simplesmente para orar. E a oração daquela pessoa pode sustentar grandes empresários. E o mesmo galardão que aqueles empresários vão receber, aquela pessoa que foi direcionada para orar vai receber. E por isso, irmãos, que prosperidade não é só nós vamos ter recurso. O que é o significado da palavra prosperidade? É facilitação, facilidade. Eu amei esse significado, facilidade. O que é isso? É você passar por um lugar, as portas se abrir. Não tem aquelas portas automáticas de banco? Você já não tem chave. Já viu um negócio para ter chave? Não vai, você anda. Aí quando você está próximo, você chega à porta. O Senhor está mostrando que isso é um exemplo de facilitação. Prosperidade é você ir e vir de forma plena. É você passar pelas estações suprido de todas as coisas. É não ter ausência de nada. Se está precisando de alguma coisa, Deus é poderoso para satisfazer o desejo do teu coração. Vê que massa. Às vezes você está na igreja ou em algum lugar trabalhando, aí você só deseja, poxa, eu queria tanto ter uma torta em casa, me esperando. E quando você chega, meu Deus, eita glória. Já aconteceu com você? Deus, ele tem o prazer de realizar os desejos do seu coração e do meu coração. Você já pensou nisso? Aleluia! Irmãos, existe uma lei, além da lei da fé, a lei da semeadura que a gente falou e a lei do comando. Você lembra que eu acho que Josué 27, 28, que ele fala assim, ó. Disse Josué a todo o povo que eis que esta pedra nos será como testemunha. E olhando para esse versículo, às vezes eu me questionei. Eu disse, Senhor, mas como é que eu vou falar para pessoa, para coisas que não têm ouvido? Não é verdade? E o Senhor respondeu. E eu não falei no princípio? E do mesmo jeito Josué não falou, essa pedra será como testemunha. A pedra vai ser testemunha. Vê que interessante? A pedra vai ser como uma testemunha dos feitos do Senhor. Irmãos, deixa as coisas ao nosso redor ser testemunha daquilo que Deus preparou para mim e para você. As coisas precisam acontecer. A gente precisa parar as investidas do diabo.
As pessoas estão sem identidade, confusas na alma. Tem gente que acha que é cachorro, gato, cavalo, não sei o quê, daqui a pouco o zoológico inteiro. A pessoa não tem mais referência de nada. A pessoa não sabe se portar. Uma coisa que, se o diabo ele não consegue te tirar da igreja, ele vai lançar sofisma para te tirar da rota. E nós precisamos analisar a palavra de forma coerente, coesa, precisa, para que nenhum engano, nenhuma armadilha do diabo possa vir a nos parar no meio do caminho. Amém? Porque a palavra, irmão, é verdade. A palavra é a verdade. Ele não mente. Aleluia! E, irmãos, para ter o governo e o domínio das nossas vidas, nós só precisamos exercer. Porque quem já aceitou Jesus aqui? Tem alguém que ainda não aceitou? Você pode levantar? Fica com vergonha não. Tem alguém que não aceitou? Tem ali uma irmã. Essa é uma ótima oportunidade para você aceitar a Jesus, porque Ele te ama de forma intensa, maravilhosa, que deu Jesus por morrer por nós, e por isso podemos resgatar, tomar posse daquilo que Ele produziu e conquistou na cruz do Calvário. E hoje já não existe condenação. A palavra diz que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe barreira, não existe ausência, não existe medo, dor, luto, nada, porque o Senhor é por nós. Aquele que nunca, jamais perdeu uma batalha. O Senhor nos dá, irmãos, uma vida plena de prosperidade. E sabe, queridos, nesse tempo, nesse ano, nessa estação, existe favor de Deus. Existe favor de Deus. Existe favor de Deus. Eu senti de forma muito palpável. E dezembro para cá, o Senhor ministrando sobre favor, facilidade, favor e facilidade. Não deixa o diabo te roubar. Sabe, uma vez eu estava passando problemas difíceis em estações de inverno, né, que a gente chega na estação do inverno. E eu disse, Senhor, foi tão interessante que eu nunca pensei, em todos os anos que eu cresci na igreja, eu nunca pensei em não servir ao Senhor. Nunca, jamais. Mas sabe que estava tão intenso, a pressão estava tão intensa, que eu disse assim, Senhor, coloca outra pessoa, levanta outra pessoa. Eu já fiz tanta coisa para você, eu já servi tanto você. Levanta outro, Pai. Eu quero descansar. Veja que sofisma do diabo. Às vezes você acha que essa sugestão veio para você, que é de você mesma, né? Você acha que é de você mesma. E eu disse, Pai, eu vou parar, não vou deixar de te servir, mas eu não quero mais de forma intensa, eu não quero mais. E eu cheguei a falar isso, vê que coisa. E o Espírito Santo, aí algumas coisas aconteceram, né, de forma recorrente, e você fica com cansaço e acúmulo de coisas, e você fica perdido, sem saber aonde olhar, né? E que caminho seguir. E um momento desse, eu disse, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou tão cansada, tantas coisas se levantando, eu não sei mais que caminho seguir.
O Senhor lhe disse: você desejou recuar. A partir do momento que, se você recua, alguém avança. Você disse que não queria mais. O Senhor, Ele falou: você parou de confessar. Você parou de confessar, você recuou. Agora você precisa se posicionar para que essa estação passe depressa. Porque senão você vai se afogar nela. E eu disse: Senhor, me perdoa. Eu desisto de desistir. Eu vou receber e fazer tudo aquilo que você preparou para eu fazer. E não vou dar um passo para trás, a não ser que você me mande recuar. Mas se você não me manda recuar, eu vou avançar. E o diabo, ele vai ter que sair. Nós precisamos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. E sabe, de um caminho o diabo vir, por 7 ele vai sair da nossa presença. Ele vai encontrar. Se ele chegou, ele vai encontrar. E sabe, irmãos, quando Deus ele estava falando, você pode ficar de pé. Deus ele estava falando sobre essa questão. E quando eu estava tão sufocada, aí o Senhor disse: vai evangelizar? Eu disse: como é que é? Ele vai evangelizar. Irmãos, eu peguei um bolo de literatura, coloquei dentro do carro, todos os lugares, os sinais que passava. Eu dizia: olha para você, viu? Aí eu comecei a colocar moeda, doce, bala, coisas. E disse: olha para você, Jesus te ama, Jesus te ama. Sabe, irmãos, quando o pastor falou sobre o ano do evangelismo, e o Senhor, ele fala, aí eu disse: gente, eu disse: meu Deus, o Senhor me ensinou isso daí. Irmãos, quando nós chegamos ao Senhor e nos importamos com aquilo que Deus se importa, Ele vai fazer aquilo que a gente nem pediu. Não se preocupe. A estação, ela foi embora muito rápido, porque do jeito que veio, precisa ir. Passou e passará. Eu não sei se você está no outono, no inverno, na primavera, na estação que for. Mas saiba que nessa estação existe socorro. Bem presente na hora da angústia. Para nos fazer prosperar. Para nos fazer facilidade. Para nos trazer facilidade. Deus tem favor para mim e para você. Você pode fechar os seus olhos, levanta as suas mãos. Aleluia, nós cremos, Pai, numa estação de favor, numa estação de facilidade, numa estação de portas abertas, porque a Tua palavra não mente, você não muda. Aleluia! Existe graça, existe favor, existe capacitação para nós hoje, no ano de 2025, que nós vamos viver além, muito além do que pedimos, do que sonhamos, do que até oramos, Senhor, porque você é o maior interessado de nos fazer prosperar. É você, Senhor, que vai abrir os caminhos, endireitar as veredas. Aleluia! Vai trazer resposta, Pai. Eu creio que você